tempo de pandemia que vivemos, porque mesmo com as aulas à distância, temos a oportunidade de estar aprendendo diversos atributos de Deus, características de Deus que compõem a identidade dele, sobretudo sua santidade, sobretudo aprofundando na santidade dele. Hoje, especificamente, eu quero convidar você a observar, para que juntos nós nos aprofundemos no Salmo de número 99. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Aqui nós vemos e nós veremos juntos diversos atributos de Deus. E quando nós estamos falando atributos de Deus, nós estamos já pensando teologicamente, já pensando em elementos que constituem a identidade de Deus. Elementos esses que foram revelados por Ele mesmo. Elementos que Ele mesmo quis revelar quem Ele é para nós. Ele se apresentou como lhe aprouve, se revelou e nos revela quem nós somos nele. A palavra vai apontar que Ele é o Todo-Poderoso, o Criador da terra, cheio da absoluta sabedoria, justo, incomparável, santo, incompatível com o pecado, além de perdoador, misericordioso e gracioso. Porém, quando nós temos e nós pensamos nesses elementos da identidade dele, e ao mesmo tempo nós olhamos para o mundo como ele está hoje, nós temos dificuldade de algumas associações. É desafiador enxergar Deus em meio a um mundo completamente depravado. É desafiador enxergar Deus em sua santidade e seu amor em meio a questões tão problemáticas que nós temos hoje. É desafiador porque por todos os lados, nós vemos marcas grotescas da rebeldia e desobediência dos homens, da desobediência e corrupção da humanidade. O pecado domina, em certo modo, os homens. Está enraizado na humanidade e destrói, corrompe o que é bom. Os tipos mais variados de crimes acontecem em todos os cantos que nós temos da nossa sociedade. Não importa a classe social, nós temos diversos tipos de crimes. Desde comunidades, que nós chamamos de favela, até mesmo edifícios luxuosos. Por exemplo, nós temos um número altíssimo de mortes por bala perdida, e você sabe. O nosso país, ele lidera o ranking de mortes por bala perdida. Mas também em edifícios luxuosos, usando um contraste aqui dentro da sociedade, o oposto das comunidades, nós temos também diversos crimes, como por exemplo um que está evidenciado hoje na mídia, como o caso da Matsunaga, uma mulher que esquartejou seu marido dentro de um condomínio de luxo. Em todos os cantos, nós percebemos marcas da corrupção e nós temos, por assim, problemas em conseguir evidenciar a santidade de Deus. Porém, essa santidade de Deus, ela também é muitas vezes deturpada por aqueles que se dizem cristãos. É uma realidade triste, é uma realidade pobre, mas nós temos hoje, em muitos pontos de pregação, questões que deturpam o Evangelho, deturpando assim a imagem de Deus, do Deus vivo, vivenciando um cristianismo estranho, um cristianismo criado por homens, um cristianismo fraco e ridicularizado. Pasmem vocês, mas um grupo de evangélico em determinada cidade fretou uma aeronave, mais especificamente um helicóptero, no ano passado, porque eles queriam sobrevoar a cidade e derramar óleo na cidade, com tonéis pendurados no helicóptero, para assim, então, ungir a cidade. Coisa que vai depredar a cidade. Também, ao mesmo tempo, temos pessoas que, querendo aparentemente fazer o bem, começaram a urinar em determinada cidade, alegando que assim estariam marcando um território que é um território para Deus. Questões que são ridículas ao nosso ver, problemáticas,
podres, essas questões demonstram para mim e para você que muitas vezes, em nós, povo de Deus, e principalmente também na sociedade, falta conhecer o Senhor. Falta conhecer o Senhor. Assim, não é comum perceber a imagem de um Deus aparentemente falho, incoerente, um Deus criado por mentalidades limitadas, criado por homens limitados, depravados, pecaminosos. Isso me leva a crer, e isso leva nós juntos a pensar que essas distorções são frutos da falta do entendimento da pessoa de Deus. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, eu te convido a aprender mais e mais sobre esse Deus, como Ele realmente é, à luz das Escrituras, à luz da palavra dEle. Porque se algum lugar revela quem Ele é a palavra e a revelação dEle mesmo a nós. Nesse sentido, eu te convido a meditar no Salmo de número 99, onde encontramos um Deus que, em primeiro lugar, é santo em seu trono. Ele é santo em sua justiça, santo em seu perdão, 3 vezes santo e digno de todo louvor. Assim diz o início do Salmo 99. Reina, Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Nessa primeira sessão, nessa primeira parte do Salmo de número 99, nós percebemos a mensagem que muitos esquecem e deturpam sobre o próprio Deus, que Ele é santo em seu trono. Muitos esquecem que Deus está governando em seu trono, que Ele é o soberano governador, Ele é o grande rei. Muitos esquecem que Deus é santo em seu trono. E essa visão do trono de Deus é uma visão que nós temos em diversas vezes, por diversos relatos dentro da narrativa bíblica. Mas temos 2 visões específicas que nós podemos lembrar e nos aprofundar. A primeira no Antigo Testamento, o profeta Isaías, que relatou em Isaías 6, o primeiro versículo: no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Nós temos claro aqui que o profeta, ele viu o Senhor em seu trono. O Senhor santo em seu trono. Ele viu o Senhor assentado em sua glória, assentado em seu domínio. Ele viu e constatou que Ele governa. E mais adiante no texto ainda de Isaías, cantavam a Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Porém, como eu disse, um homem teve essa visão. E já no Novo Testamento, outro teve a mesma visão. E nós encontramos com o apóstolo João que ele vai descrever uma visão de tirar o nosso fôlego. Ele vai apontar em Apocalipse 4, versículo 2, que imediatamente se achou no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, alguém estava sentado nesse trono. Meu irmão e minha irmã, esse alguém assentado no trono não é alguém do acaso. Esse alguém que está no trono e governa não é um deturpador, não é um usurpador, é o Deus de Israel, o nosso Deus. É o Senhor que reina exercendo o seu domínio, porque está acima de tudo e de todos. E nada pode frustrar ou destruir o governo deste Deus santo. Ele é grande e exaltado, e nós devemos temer diante desse Deus que é santo e está em seu trono. O seu domínio, ele é total. No entanto, a riqueza do Salmo 99, ela não para aqui. Ela não terminou. E você, lendo comigo, você percebeu que ela não terminou. O Salmo ainda não acabou. E assim nós temos que nos é demonstrado Deus, Rei, Santo, em seu trono. E ficamos admirados, porque Ele também é Deus Santo e justo.
santo em sua justiça. E o Salmo continua da seguinte forma, no versículo 4, acompanhe comigo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Ele é santo em sua justiça. É interessante porque o salmo que nós estamos meditando hoje, ele vai girar em torno, ele tem um refrão e ele sempre vai apontar o quê? Deus é santo. A santidade do Senhor. Sempre vai apontar que ele é santo. No início, ele é o santo que governa. Na segunda sessão, ele é o santo em sua justiça. O santo em sua justiça. Deus não poderia simplesmente ignorar ou desculpar traição, pois ele é incompatível com o pecado, uma vez que nós definimos através da palavra que ele é santo. Então assim, Deus, quando perante o pecado do homem, ele não poderia simplesmente passar a mão e fingir que nada aconteceu, porque assim estaria sendo incompatível com a sua própria essência, santo. Porém, os seus planos e os seus desígnios não podem ser frustrados. Ele é santo em sua justiça. Então, ele impõe algo, e esse algo satisfaz a justiça dele. Agrada a ele mesmo. Ele não é homem para se contradizer. A justiça dele não é uma justiça parcial. Ele é o Deus soberano. O rei que governa, o grande juiz e totalmente justo. A justiça exigia a pena de morte por alta traição da humanidade. Então algo ou alguém tinha que morrer. Um substituto foi trazido para satisfazer as demandas da justiça. No Antigo Testamento nós temos relatos disso. Nós percebemos que Deus ali, ele desejou certos sacrifícios, justamente nesse sentido. Sacrifícios de animais puros que eram levados até os sacerdotes e assim acontecia algo como um sacrifício vicário, substituindo o lugar de. Nós percebemos isso, porque ele mesmo providenciou servos com a função sacerdotal para que intercedessem pelo povo e assim cumprissem os desígnios dele. Porém, no Novo Testamento nós temos algo maravilhoso. Se no Antigo Testamento nós temos ele ali colocando a aliança com Abraão e já instalando isso e desejando assim, lá na primeira Páscoa que nós temos, sacrifícios para realizar a justiça. Então, no Novo Testamento é chegado o grande e o único, o perfeito e maravilhoso sacrifício. Deus, santo em sua justiça, não está estagnado. A aliança de graça neotestamentária pode ser evidenciada. Isso evidencia o caráter perdoador do nosso Deus. Ele é santo em seu trono, santo em sua justiça e santo em seu perdão. Santo em seu perdão. Por isso, o salmo que nós estamos meditando, de número 99, vai continuar. E o seu final vai apontar do segundo modo. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigados por teus atos. O nosso Deus, meus irmãos, é o Deus santo em seu perdão. É nítido que durante a narrativa do Antigo Testamento, por mais que Israel buscasse guardar a lei do Senhor, falhava. Nós temos no Antigo Testamento profetas em diversas vezes apontando para o povo: volte para o caminho do Senhor, larguem as más práticas e voltem para as boas práticas, conforme Deus mesmo avisou, instalou. Mas o povo, inúmeras vezes, foi para o caminho oposto. E, embora Israel não tenha escapado de alguns castigos e ensinos pontuais, como, por exemplo,
os cativeiros, os exílios, nós temos claro e evidente durante todo o Antigo Testamento o caráter de misericórdia e perdão que Deus exerceu de um modo sobremaneira. De um modo sobremaneira, ele demonstrou o seu caráter de Deus santo e perdoador. E justamente quando falamos em perdão, de modo curioso, o autor, o poeta do salmo que nós lemos, ele muda a pessoa de quem está falando. Antes ele apontou só sobre Deus, sobre os outros. Porém agora, meus irmãos, ele está se colocando. Ele vai mudar. Ao invés de usar a segunda pessoa do singular, ele usa a segunda do plural. Fazendo parte e também nos fazendo parte. Ele vai apontar que o nosso Deus, reiterando que o Senhor perdoa o pecado do seu povo, do povo que o salmista fazia parte e do povo que nós também fazemos parte. Do povo que é alcançado pelo perdão de Deus, porque Ele perdoa as transgressões. E o nosso Deus derrama perdão a mim e a você. Se antes no Antigo Testamento Ele instalou o sacrifício, no Novo Testamento nós temos Ele enviando o seu único Filho para trazer salvação. Jesus Cristo, Deus vivo, como sacrifício perfeito, pôde assim colocar fim nessas transgressões. Ou melhor, Ele nos tornou santo. Nos tornou santo. Ele nos faz achegar a esse Deus que está no trono, como coparticipantes da glória de Jesus Cristo. Ele nos faz como agora pessoas que são alcançadas pela justiça, justificados. Ele nos dá perdão. Ele nos faz perdoados. Perdoados. E essa, meus irmãos, é uma das mensagens mais lindas. Quando nós falamos que Deus enviou o seu único Filho para morrer no lugar de muitos, nós estamos falando da mensagem mais linda que nós podemos apontar. É a mensagem que faz total diferença na minha e na sua vida. A mensagem do Deus Santo que perdoa através do seu Filho, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Jesus Cristo ofereceu esse sacrifício único e absoluto quando se encarnou, se entregou na cruz do Calvário como uma única e perfeita oferta. Assim Ele nos aperfeiçoou e assim nós somos santificados. Essa é a mensagem e a ideia que o texto de Hebreus 10:14 vai apontar. Em Jesus, o Pai instalou e proveu grande salvação e perdão ao seu povo, e essa realidade salvífica de salvação, ela nos dá alegria, ela enche o meu e o seu coração, ela completa o nosso ser. De modo que o salmista, no versículo de número 8, pode concluir que o nosso Deus é perdoador. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus do salmista, o meu e o seu Deus. No entanto, o Salmo de número 99 não terminou. Ainda falta um último versículo. E eu te convido a ler este último versículo. A sessão ainda não está completa, e quando nos deparamos com esse último versículo, eu e você somos extremamente desafiados. Conforme o texto aponta: exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Exaltem, prostrem-se diante do Senhor, porque Ele é santo. Depois de nos depararmos juntos com esse Deus santo em seu trono, santo em sua justiça, santo em seu perdão, nós somos levados a uma ação: exaltação, adoração e rendição. Somos levados a exaltá-lo porque Ele é santo, a nos render porque Ele é santo, porque perante esse Deus governador, justo, perdoador,
só cabe a mim e a você louvar e se render. Louvar e se render. Celebrar Ele por quem Ele é. Santo, santo, santo. E aqui é interessante porque dentro do padrão de escrita do hebraico, nós temos aqui um superlativo. Ele vai nos dar a ideia de santíssimo, e isso é feito quando é usado 3 vezes. Nós temos um caráter muito bonito dessa poesia, dividida em 3, e em diversos momentos, trechos, colocando a santidade dele em xeque. Por isso, eu e você podemos concluir que santo, santíssimo é o nosso Deus, digno de todo louvor, digno de toda adoração e exaltação, digno de toda a nossa rendição. Ele é santo, santo, santo. Deus tem a sua santidade num grau tão elevado, e esse reconhecimento só pode resultar em nós como exaltação, celebração, adoração, louvor. E quando nós reconhecemos isso, também não tem como fugir de nos rendermos, porque percebemos quem nós somos, então nós nos rendemos a esse Deus Altíssimo. Logo concluímos que Ele é 3 vezes santo e totalmente digno de louvor e rendição. Meus irmãos, perante toda a problemática que nós temos no mundo que eu apontei no início, nós podemos ter essa certeza da santidade de Deus. Nós podemos ter a certeza da santidade de Deus, e mesmo com o mundo caminhando para uma forma totalmente oposta, nós tendo a certeza de quem Ele é, nós podemos então ter a certeza de quem nós somos, alcançados pelo seu governo, submissos ao governo dele, alcançados pela sua justiça, sendo feitos justificados, alcançados também pelo seu perdão. E assim nós podemos perceber que somos diferentes desse mundo completamente deturpado. Podemos perceber que nós somos diferentes disso e que nós devemos buscar ao Deus Santo, que é digno de louvor e rendição. Mas ainda assim é difícil, porque nós temos um pensamento que é totalmente dualista, ou seja, nós só conseguimos observar de 2 modos. Mas, meus irmãos, o que a palavra aponta para nós transcende qualquer dualidade. O que a palavra de Deus aponta para nós não vai de encontro com a nossa mentalidade completamente limitada. E ela aponta para mim e para você que o nosso Deus, Ele é santo em seu governo, que Ele é santo em sua justiça e santo em seu perdão. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar a você, pensando, refletindo nisso, conhecendo mais e mais esse Deus santo, santíssimo, render louvor com a sua vida e render se prostrando a Ele. O nosso Deus é santíssimo e nós temos o privilégio de meditar na palavra dEle, o privilégio de conhecer mais e mais quem Ele é, o privilégio de nos relacionar com Ele, e isso é mediante o sacrifício de Jesus na cruz, que instala, demonstra o perdão maravilhoso do nosso Deus Santo. Que Deus esteja te abençoando e que possamos mais e mais estar buscando e refletindo esse Deus Santíssimo. Oremos juntos. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor se revela a nós. Sabemos que a tua revelação especial é através das Escrituras e somos gratos porque podemos assim meditar nela. Te peço que o Senhor esteja nos dando entendimento e também prática, que possamos estar vivenciando do teu Evangelho mais e mais, que possamos estar te buscando mais e mais porque o Senhor é santo, porque sabemos que o Senhor governa, porque sabemos que é justo e também porque sabemos que o teu perdão é abundante. Nós nos alegramos porque a tua graça, ela vem de encontro a nós, ela nos encontra e nós podemos então ter abundância nisto. Somos gratos porque o Senhor nos permite estar aqui hoje te buscando, te adorando, exaltando, e te pedimos que o Senhor esteja nos capacitando para assim fazer mais e mais.
Que o Senhor esteja abençoando todos aqui e que possamos estar verdadeiramente compreendendo e vivenciando o nosso Deus, que é extremamente santo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém.